Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Andresa Molina e nesse vídeo eu vou falar sobre o poder da palavra. No vídeo da semana passada eu falei para vocês sobre a reprogramação mental e como é que a gente pode, como é que o nosso cérebro funciona, né, para que a gente possa reprogramá-lo, para que ele trabalhe a nosso favor, para que essa máquina corpo trabalhe a nosso favor. E lá eu mencionei sobre a importância, o poder da palavra e é disso que eu vou falar no vídeo de hoje. A palavra, gente, ela tem muita força. E como é que ela tem muita força? Ela tem mais força, né, de criação quando nós temos o nosso mental e o nosso emocional em conjunto. Então, quando nós estamos conectados entre o nosso mental e emocional, tá, a gente tem o poder da criação. Já dizia, né, que é o verbo divino que trabalha na materialização, né, na criação, no chakra laríngeo que traz a criação, que traz a matéria, tudo aquilo que está no campo mental ou no campo emocional. Ela traz para cá. Né? Então as coisas ficam no campo mental, no campo emocional e aí quando eu verbalizo, eu trago para o mundo material, né? Eu materializo isso de alguma maneira, tá? É um projeto, o que quer que seja. Mas existem algumas coisas que a gente fica falando que não tem tanta força, tanta conexão mental e emocional, mas ela fica sendo, as palavras ficam sendo repetidas, então ela fica reforçando algo que eu já criei num momento da minha mente e do meu coração em conexão. Então, eu crio no momento em que eu tenho a mente e o coração conectados, e aí quando eu falo com essa emoção, quando eu imponho alguma fala, o verbo divino, eu crio. E depois, no decorrer da nossa vida, a gente vai repetindo muitas coisas e essas questões, essas pequenas falas do nosso dia a dia vão reforçando aquele primeiro programa que foi instalado quando eu tinha emoção e pensamento conectado. Então, para que eu faça qualquer reprogramação, eu preciso estar sentindo, né? Eu preciso ter uma potência de energia para criar um sentimento e um pensamento e uma força criadora, uma força para que eu coloque o verbo divino em ação. E aí, mais importante do que a palavra, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o silêncio. Muitas vezes a gente não tem percepção de como o silêncio é importante, tanto o silêncio da boca como o silêncio da mente. Aí vocês devem estar pensando, lá vem você, Andresa, que nem todo mundo, falando aí de meditação. Eu não estou só falando de meditação, eu estou falando também de silenciar a mente durante todo o nosso dia, durante a nossa vida. Porque o que acontece é que fica uma conversa interna dentro da gente e essa conversa gasta energia, né? Esse gasto de energia, quando às vezes a gente vai deitar à noite, a gente está cansado sem nem ter feito tantas coisas assim com o nosso corpo. Então é importante que a gente comece a aquietar a nossa mente por conta do julgamento que a gente fica fazendo o tempo inteiro. Mesmo que eu não fale, eu tô julgando, tá? E quando daí eu fico pensando, maquinando tudo aquilo, eu tô gerando uma emoção e aí quando eu falo, eu tô potencializando uma ação, eu tô trazendo para a realidade aquilo que eu fiquei maquinando todo o tempo. Então, deixa eu fazer um paralelo para vocês entenderem o poder da nossa palavra. Quando a gente fala de sexo, né, vamos falar um pouquinho de orgasmo, e agora vocês devem estar pensando, caramba, o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas é só para vocês entenderem o paralelo, e não é um paralelo simples, é uma coisa muito importante. Quando a gente fala do orgasmo, quanto mais a gente demora para ter o orgasmo, tá? A gente fica segurando aquele movimento de prazer, é daí que vai falar do sexo tântrico, né? Então você segura muito aquele movimento do orgasmo e fica tendo prazer, né, durante muito tempo até que você chegue no orgasmo ou segure completamente, enfim. Mas vamos pensar no movimento natural que a gente está acostumado. A gente segura, segura, segura e quando eu tenho o orgasmo, quando você tem o orgasmo, é uma explosão. Então, quanto mais segura, a explosão de prazer é maior. A explosão da criação, ela é muito grande nesse momento.
tá? Então é como se fosse mesmo uma bomba de criação. Com a nossa palavra não é diferente. Quando a gente fala, a gente não tem o mesmo potencial de ação, tá? De criação, de domínio, das nossas emoções, domínio daquilo que a gente deseja de fato, quando a gente vai lá e decide com toda a força. Quando a gente só fica falando, nós não temos essa mesma força que temos quando nós vamos silenciando, a gente aquieta. Então é muito difícil segurar a nossa fala. Quando a gente está acostumado, a gente vai falando e não percebe. É muito difícil controlar, é muito difícil fazer silêncio. Assim como é difícil segurar o orgasmo, né? Então, quando você consegue ter um controle sobre essa energia que sai pela nossa boca, que passa pelo nosso chakra laríngeo, quando a gente tem um controle sobre isso, quando eu falo com convicção, depois de manter o meu controle, penso no que vou falar, percebo o que eu tô sentindo, e aí naquele momento em que eu devo falar, eu assumo a responsabilidade de falar e de determinar aquilo que eu quero para minha vida, aquilo que eu posso decidir em relação a mim. Então, esse momento em que eu decido falar e falo com a força da criação, eu estou criando. O potencial de ação dessa fala, ele é tão grande quanto o potencial do orgasmo. Então eu fiz um paralelo para que vocês possam compreender como funciona um controle de movimento energético que pode dar a construção de algo muito potente na sua vida. Porque quando a gente fala somente na explosão, a gente cria o quê? Qualquer coisa. E muitas vezes isso acontece num momento de raiva, num momento de medo, né? A gente tem uma explosão muito grande de pensamento e sentimento naquele momento. Mas isso é mais difícil quando é uma decisão na nossa vida. Então, por que fala da importância da gente se recolher, pensar, sentir o que é meu e aí tomar essa decisão? E quando eu falar, eu não volto atrás. Por quê? Porque eu criei naquele momento um campo energético que é só eu colocar a minha energia naquilo e aquilo só tende a começar a expandir, a crescer. Porque como eu sempre digo, a energia, gente, ela é exponencial, ela não cresce 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3. Não, ela não cresce numa linear, começa aqui e vai indo assim. Não, ela cresce assim, ó. Ela abre, ela expande como uma pedrinha no lago. Quando você joga aquela pedrinha, ela faz aquela bolha lateral. Só que essa bolha não é só lateral. Lateral é o que a gente pode ver, mas ela também vai para o fundo do lago, né? Ela vai para baixo e ela vai para cima. Só que a gente não pode ver. Isso é energia em movimento. Tá? E com as nossas palavras é a mesma coisa. Esse verbo divino, bendito, né, que pode construir a sua vida, que pode construir a vida das pessoas, uma palavra bendita a uma pessoa que possa precisar, é preciso pensar, é preciso ter responsabilidade no que fala, para que você possa construir, né, criar uma vida melhor para você e para todos que estão ao seu entorno. Porque se você quiser criar só para você, você vai entrar em concorrência com o outro que é só para ele, e uma coisa vai anular a outra. Quando eu quero que seja bom para mim e bom para o outro, eu não entro em atrito, em concorrência energética. Então um não anula o outro, porque se eu quero bem para mim e também quero bem para o outro, eu só somo com aquilo que ele também quer. E aí a gente não se anula, e aí fica bom para todo mundo. Então o poder da palavra, gente, é como o poder do orgasmo, é a força que a gente tem. O orgasmo, o sexo, é a força da criação, né? É assim que a gente nasce, é assim que a gente existe, que todas as pessoas que estão aqui no planeta, que todos os animais, ou a maioria deles, existe por conta dessa força da criação, desse prazer tão grande que existe. E o prazer da palavra também tem que ser
importante para você. Então, se você ficar utilizando a palavra de qualquer maneira, reprogramando um monte de coisa, a minha vida não dá certo, para mim tudo é sempre muito difícil, né? Isso foi uma crença que foi instalada e você só reforça. E aí você precisa agora reprogramar para mudar essa crença. Mas não adianta ficar só falando, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, ou enfim, e eu não ter esse potencial de ação dentro de mim, né? E determinar. Então eu queria propor para vocês um falar menos, né? Porque é muito difícil quando a gente fala para não julgar. Esse é o ideal, porque o não julgar seria o não falar aqui dentro da mente, né? E nem manifestar. Mas como existe uma dificuldade de não conseguir, do não julgar, comece não falando, né? Comece a escolher, faça um exercício e não é simples, é difícil. Eu estou falando por mim, por tudo que eu vivo, e eu também tento fazer muito isso, mas depois que eu comecei a escolher um pouco mais o que eu quero falar e me colocar à disposição de situações em que eu fale coisas boas, né? Quando eu falo, eu tento sempre falar coisas que vão levar as pessoas para um patamar de pensamento, de reflexão sobre uma coisa melhor e nunca pior, porque nós não precisamos melhorar a vibração do planeta, então eu preciso falar de coisas boas para que você reflita sobre o que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para melhorar a vida do outro. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então, cada vídeo que eu faço tem sempre o intuito de falar, né, algo que leve você a construir uma vida melhor. Então, no meu verbo divino, eu tento me utilizar dele de uma maneira a construir algo melhor e maior. Então, pensa nisso, recolhe a sua palavra. Faça um pouco de silêncio, tente um exercício muito poderoso, porque quando você definir e decidir, né, que vai mudar, eu quero mudar, você coloca toda a sua emoção e todo o seu pensamento para reprogramar de fato a sua vida e tirar do hábito do seu dia a dia, ficar falando, reprogramando de maneira boba o que não te serve, né? Porque você quer uma vida boa, mas mas reprograma que rico não presta, que, enfim, que homem é tudo igual. Não é tudo igual, né? Tem muitas pessoas que são muito ricas, que fazem tantas coisas tão bacanas. Isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com cada um lá dentro do seu coração. Então começa a perceber como é que são as suas crenças, e a gente vai falar um pouquinho mais disso e como é que a gente pode ir mudando e transformando. Eu quero, com esse conhecimento que eu tenho, te ajudar a transformar a sua vida. Eu vou dar dicas mais contundentes, nos próximos vídeos, de como é que você pode de fato reprogramar a sua vida. Eu vou te ensinar como o seu cérebro funciona, para que você então compreenda por que é que você sua vida está andando como está. Não estou dizendo nem que está certa nem que está errada, mas para você entender como ela está, e se você quiser mudar, aí você vai entender o funcionamento do seu cérebro e da sua mente, para poder então fazer com que essas novas reprogramações, esses novos programas, tiram os programas instalados que estão ruins e vamos reprogramar com coisas que tenham a ver com a nossa melhora, com a melhora do próximo e com a melhora do planeta, que isso é a função de nós que estamos aqui passando por esse movimento de transição planetária, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Compartilha esse vídeo se você gostou. Se você tiver alguma pergunta, né, coloca aqui embaixo a sua pergunta, que eu vou fazer de tudo para responder de uma maneira mais simples possível, tá bom? É isso então, eu vejo vocês no vídeo da próxima semana. Até mais, tchau, tchau!